Hoje o tema do dia 6 de junho é sobre o Vítor Bruno, o presumível novo treinador do Futebol Clube do Porto, sucessor de Sérgio Conceição. Temos connosco o Pedro Filipe Maia. Pedro, para já ainda não é oficial, mas o que é que se sabe sobre o mais que provável sucessor de Sérgio Conceição no Porto? Está praticamente tudo fechado com o Futebol Clube do Porto. Nessas reuniões que aconteceram nos últimos 2 dias, à partida será apresentado ainda antes do final da semana. E o que se sabe é que para já a oferta do Futebol Clube do Porto é um contrato de 2 anos, com um salário significativamente abaixo daquilo que oferia Sérgio Conceição. Para termos uma ideia, Sérgio Conceição ganhava cerca de 7 milhões de euros no Futebol Clube do Porto, e Vítor Bruno não chegará a 1 milhão de euros. Isto também entra na lógica de redução de custos do Futebol Clube do Porto, sem perder qualidade no futebol profissional, e Vítor Bruno parece ser uma solução que encaixa nesse perfil, e obviamente à procura dessa redução de custos. É uma tentativa de André Vilas-Boas não perder essa qualidade, mantendo alguém da confiança da estrutura do Futebol Clube do Porto, e Vítor Bruno recebeu esse contrato de 2 anos. Diga-se que 2 anos é o normal para um treinador que vai começar a sua primeira experiência no futebol profissional enquanto treinador principal, e um contrato que lhe permite ter estabilidade, não sendo demasiado longo, permitindo ao Porto também ter aqui algum jogo de cintura para perceber como é que vai correr esta experiência a Vítor Bruno. Vítor Bruno já era adjunto de Sérgio Conceição há muito tempo, já estava na estrutura do Porto também há muito tempo. O que é que se sabe de agora o Vítor Bruno treinador principal? A verdade é que a sua experiência como treinador principal não é conhecida de toda a gente, mas ele, segundo sabemos, já era alguém que assumia muito do trabalho da equipa com Sérgio Conceição. Era visto, ou é visto, como também um líder dentro da equipa técnica de Sérgio Conceição. Alguém que sempre revelou uma postura de líder, uma postura forte. Aquilo que nós temos mais acesso são as conferências de imprensa, ou as flash interviews, a que ele foi obrigado a ir nos 17 jogos que fez como treinador principal, digamos assim, quando o Sérgio Conceição nestas 7 épocas não esteve no banco. Uma curiosidade é que ele nunca perdeu como treinador principal, entre aspas, no Futebol Clube do Porto nesses 17 jogos, e sempre que foi a uma flash interview, a uma intervenção pública, mostrou sempre uma postura de grande liderança, um discurso extremamente lúcido, de alguém que parecia já estar preparado para assumir um papel principal numa equipa técnica de futebol. De resto, segundo o seu próprio pai, o conhecido treinador Vítor Manuel, com mais de 500 jogos na Primeira Liga, alguém que o lançou até Vítor Bruno na carreira de treinador e o incentivou a ser treinador, é alguém muito detalhista. Do que nos falam é de um treinador que taticamente já é extremamente forte e já assume esse papel na anterior equipa técnica de Sérgio Conceição, da organização tática, alguém muito de pormenor, e que já lhe anteviam esta carreira de treinador principal. Portanto, o Porto parece ter aqui alguém que, apesar de ser a sua primeira experiência de treinador principal, já estava com esse caminho traçado, já tem esse perfil de treinador principal e, sobretudo, parece o mais importante, já é visto pelos jogadores como alguém capaz de assumir uma equipa e visto como um líder, o que é importante porque nunca é fácil esta transição de ser treinador adjunto para treinador principal, sobretudo mantendo o mesmo plantel, algo que só aconteceu no Porto com Vítor Pereira, curiosamente substituindo André Vilas-Boas, mas em circunstâncias diferentes. As tuas últimas respostas já fizeram prever o que é que vai ser agora a tua da pergunta: porque é que a André Vilas-Boas optou por esta decisão? Muitos treinadores foram falados, porque se percebeu que Sérgio Conceição não ia ficar. Porque é que o novo presidente do Futebol Clube do Porto tomou esta opção? Parece-me ter sido até, do que se foi ouvindo e falando, quase o plano A de André Vilas-Boas. Parecia já conhecer bastante bem o trabalho de Vítor Bruno e a sua decisão de querer ser treinador principal. Parece-me que se o Porto estivesse noutra altura, noutra fase da sua saúde financeira, digamos assim, provavelmente Vítor Bruno seria equacionado, mas não como plano A. Parece-me que esse é um detalhe muito importante para o Porto ter um treinador de craveira internacional, como se falou de Gasperini, falou-se de outros nomes. Teria que pagar um salário muito parecido àquele que Sérgio Conceição ganhava, os 7 milhões de euros a sair dos cofres do Porto, que neste momento parece ser quase impossível, sobretudo dadas as últimas notícias que vieram ao público das contas do Porto e o facto de André Vilas-Boas já ter assumido que quer muito que o Porto volte a ser saudável financeiramente. Vítor Bruno alia essa menor exigência salarial, até porque tem que se sujeitar um bocadinho a entrar numa porta
no fundo, tem muito a provar ainda enquanto treinador principal, terá que aceitar um salário forçosamente menor porque ainda não tem currículo para exigências maiores. E por outro lado, alguém que o Porto já conhece bem e também Vítor Bruno já conhece bem o que é que vai ter, ou seja, sabe o plantel que tem, sabe as condições que vai ter para contratar jogadores, sabe a relação que vai haver agora com a nova direção desportiva. É uma relação clara e uma relação que, no fundo, Vítor Bruno vem numa grande dose de realismo. Isso parece-me que foi uma decisão de André Vilas-Boas consciente, de parte a parte, tanto de Vilas-Boas como de Vítor Bruno, e parece uma escolha inteligente por parte da direção do Porto. Quando for oficial, não tardará muito pelo que se ouve, vai ser o fim de uma novela muito longa entre Vítor Bruno e Sérgio Conceição, os adjuntos, acusações de traição. Vai prejudicar Vítor Bruno como o novo treinador do Futebol Clube do Porto? Eu acho que lhe vai meter muito mais pressão do que ele já tinha, até porque nós, até sendo jornalistas e trabalhando no meio, sabemos como é que vão ser as primeiras conferências de imprensa, sobretudo durante a pré-temporada, até começar a competição a sério. As questões sobre essa passagem direta de adjunto para treinador principal de Sérgio Conceição ou do Futebol Clube do Porto e passando do Sérgio Conceição, essas perguntas vão surgir, não vai ter como fugir a elas, vai ter que saber posicionar-se. Ele já fez um comunicado dizendo que não houve qualquer tipo de traição, vai ter que explicar, obviamente, como é que foi todo este processo para clarificar, sobretudo, os sócios do Porto, mas entrará sempre, nem que seja para uma franja dos adeptos, como alguém que traiu o Sérgio Conceição. Ele vai ter que explicar, vai ter que se posicionar em relação a isso e isso vai lhe trazer maior pressão. Depois, como em tudo no futebol, os resultados é que ditarão a pressão maior ou menor que ele terá e o sucesso maior ou menor que ele terá. Obviamente os resultados é que ditarão como é que Vítor Bruno será visto pelos adeptos do Porto. Estou a imaginar que se ele entrar na época a vencer uma supertaça, por exemplo, Um balão de oxigênio. esses problemas vão se esbatendo e ele vai ter que, com resultados, conquistar uma posição que já vai ser um bocadinho débil por toda esta novela, obviamente. Não é a situação ideal para entrar, mas tanto André Vilas-Boas como Vítor Bruno, depois desta novela, se querem assumir este casamento, digamos assim, estão ambos conscientes da pressão que vai haver, estão ambos conscientes da novela que se vai criar e se ainda assim vão avançar é porque há uma grande confiança no trabalho e, portanto, parece-me que Vítor Bruno vai ter que se preparar para, no fundo, combater esta nuvem que vai andar por cima dele até ele provar alguns resultados. Obrigado, Pedro. Obrigado.